Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem. Eu sou o Emerson Esbardalotti e esse é o Paz e Bem de toda segunda-feira, hoje, 26 de maio de 2025, e nós continuamos a nossa reflexão sobre a prática libertadora de Jesus. Estamos usando os livrinhos do Frei Carlos Mestras, com Jesus na contramão. Hoje, continuando a reflexão de segunda-feira passada, que falava sobre o primeiro impacto, né? As forças que interferiam na vida do povo. Hoje, o subtítulo é Esgotou-se o prazo. O reino chegou. O reino chegou. Quando Jesus estava com mais ou menos 30 anos de idade, Lucas capítulo 3, versículo 23, apareceu João Batista, que atraía as multidões. João é o primeiro profeta que aparece depois de mais de 500 anos. Ele pede que o povo se converta para obter o perdão dos pecados. Marcos 1, versículo 4. E anuncia: o reino chegou. O reino chegou. Mateus 3, versículo de 1 a 2. Ele vê a chegada do reino como um julgamento de fogo. Mateus 3, versículo 10, versículo 12. De todo canto o povo vinha para escutá-lo. Mateus 3, versículo 5 a 7. Muitos assumiam a pregação de João e se deixavam batizar por ele. Um deles era Jesus, que veio lá da Galiléia. Lá da Galiléia. Jesus tinha saído de Nazaré e foi até o Jordão. Marcos 1, versículo 9. No momento de ser batizado, teve uma profunda experiência de Deus, que lhe revelou sua missão. Ele vê o céu se abrir e o Espírito descer, e uma voz lhe diz: Tu és o meu filho amado. Em ti ponho a minha confiança. Marcos 1, versículo 11. Logo em seguida, Jesus se retira no deserto e se prepara para a missão. Marcos 1, versículo 12 e seguintes. O movimento popular provocado por João Batista assustou a Herodes Antipas. E João foi preso. A gota d'água que o levou à prisão foi a denúncia que João fez no casamento de Antipas com a mulher do irmão. Marcos 6, versículo 17 a 18. Mas a prisão não conseguiu prender a palavra de Deus. Pelo contrário, para Jesus, a prisão de João foi um sinal de Deus de que o reino tinha chegado. Diz o Evangelho de Marcos, abre aspas, depois que João foi preso, Jesus voltou para a Galiléia proclamando a boa nova de Jesus, a boa nova de Deus. Esgotou-se o prazo, o reino de Deus chegou. Mudem de vida, acreditem nesta boa notícia. Fecha aspas. Marcos 1, versículos 14 e 15. Jesus dá continuidade à missão de João. Jesus estava atento aos fatos e descobria neles os sinais da presença do reino. João 4, versículo 35, Mateus 16, versículo 2 e 3, e Lucas
12, versículos 54 a 56. Naquele tempo, todos esperavam o reino, mas cada um a seu modo. Para os fariseus, o reino só chegaria quando a observância da lei fosse perfeita. Para os essênios, quando o país fosse purificado. Para todos eles, a chegada do reino dependia do esforço que eles mesmos teriam de fazer. Dependia da observância da lei, da purificação da terra ou da luta. Jesus dizia o contrário. O reino já chegou. Já estava ali, independente do esforço feito. É interessante que a gente, nesse parágrafo, a gente lembra daquela música antiga das comunidades eclesiásticas base, né? Cantado durante a Semana Santa. Ou no Domingo de Ramos também. Eles queriam um grande rei, que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele, e mataram o Salvador. Quando Jesus diz, o reino chegou, ele não quer dizer que o reino estava chegando só naquele momento, mas sim que já estava aí. Aquilo que todos esperavam já estava presente no meio do povo. E eles não o sabiam nem o percebiam. Lucas 17, versículo 21. Jesus o percebeu. Jesus o percebeu. E é exatamente essa presença escondida do reino no meio do povo, que ele quer anunciar e revelar aos pobres excluídos da sua terra, lá na Galileia. Lucas 4, versículo 18. É esta semente do reino que vai receber a chuva da sua palavra e o calor do seu amor. Nessa frase aqui eu lembro daquela cantiga do Padre Zezinho. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Esgotou-se o prazo, o reino chegou. O começo explosivo e entusiasta do anúncio do reino. A prisão de João Batista fez Jesus voltar e iniciar o anúncio da Boa Nova. Foi um início explosivo, criativo, cheio de entusiasmo. Jesus percorre a Galileia, toda a Galileia, as aldeias, os povoados, as cidades. Marcos 1, versículo 39. Visita as comunidades em todo canto. Ele até muda de residência e vai morar em Cafarnaum. Marcos 1, versículo 21, Marcos 2, versículo 1. Cidade no entroncamento de estradas, o que facilitava a divulgação da mensagem. Como na pregação de João, o povo vem de todo canto para escutá-lo. Onde Jesus aparece, o povo comparece e a multidão se junta ao seu redor. Marcos 2, versículo 13, 3, versículo 20, 4, versículo 1, 5, versículo 21 e 24. Eles vêm de longe, não só da Galileia,
mas também da Judéia e da Idumeia, no sul, da região de Tiro e Sidônia, no norte, e até da Transjordânia. Marcos 3, versículo 8. Jesus quer que todos descubram a boa nova do reino. Ao mesmo tempo, ele ajuda o povo prestando serviço de muitas maneiras. Expulsa maus espíritos, cura os doentes e maltratados, consola quem está triste por causa de morte, purifica quem está excluído por causa da impureza, acolhe os marginalizados e confraterniza com eles. O serviço é tanto, que não lhe sobra nem tempo para comer. Cansado, dorme no barco. Para ajudá-lo, chama um grupo de discípulos e os prepara para a missão. Todo esse serviço, gente, fazia parte da Boa Nova e revelava ao povo a presença do Reino. Revelava ao povo a presença do Reino. Jesus anuncia, chama e convoca, atrai, consola e ajuda. É uma paixão que se revela. Paixão pelo Pai e pelo povo pobre e abandonado. Ele dizia, tenho dó deste povo, Marcos 8, versículo 2. Onde encontra a gente para escutá-lo, ele fala e transmite a boa nova de Deus. Em qualquer lugar. Nas sinagogas, durante a celebração da palavra nos sábados, em reuniões informais nas casas de amigos, andando pelo caminho com os discípulos, ao longo do mar, à beira da praia, sentado num barco. No deserto, para onde se refugiou e onde o povo o procura. Na montanha, de onde proclama as bem-aventuranças. Nas praças das aldeias e cidades, onde o povo carrega seus doentes. Mesmo no templo de Jerusalém, nas romarias, diariamente, sem medo. Ele fala sem medo. Em Jesus, tudo é revelação. Revelação daquilo que o anima por dentro. Como que Jesus tem nos animado por dentro hoje em dia? Como que ele é tudo? E ao mesmo tempo revelação para nós hoje. Ele não só anuncia a boa nova do reino, ele mesmo é uma amostra, um testemunho vivo do reino. Nele aparece aquilo que acontece quando um ser humano deixa Deus reinar. Tomar conta de sua vida. Pelo seu jeito de conviver e de agir, Jesus revela o que Deus tinha em mente quando chamou o povo no tempo de Abraão, no tempo de Moisés, quando deu a lei no Monte Sinai, quando fez a sua promessa a Davi, ou quando mandou construir o templo. Jesus desenterrou uma saudade e transformou-a em esperança. Viva a esperança, viva a esperança. Já cantava o Cirineu e o Pedro Casaldáliga, né? De repente ficou claro para o povo. Era isso que Deus queria quando nos chamou para ser o seu povo. Em Jesus apareceu o ponto final da caminhada. Ele era a confirmação de que Deus tinha cumprido todas as promessas. No dizer de São Paulo, todas as promessas de Deus encontraram nele o seu sim. Este foi o começo do anúncio da Boa Nova do Reino, que se divulgava rapidamente pelas aldeias da Galiléia.
Começou pequena como uma semente, mas foi crescendo até tornar-se árvore grande, onde o povo todo procurava um abrigo. É assim a boa nova de Jesus. Uma semente que se torna uma árvore frutífera e que a sua sombra consegue acolher a todos, todas. O primeiro impacto da boa nova do reino. Jesus não era uma pessoa estudada. João 7, versículo 15. Não tinha frequentado a escola superior de Jerusalém. Não era da classe alta nem sacerdotal. Não era fariseu nem escriba. Não era da Judéia nem de Jerusalém. Vinha do interior, de um lugarejo, Nazaré, lá da Galileia. Era um desconhecido, meio camponês, meio artesão. Esteve no meio da multidão que se deixou batizar por João Batista e agora, sem pedir licença às autoridades, volta para a sua terra e começa a falar nas reuniões do povo. Fala tudo diferente. Fala coisas novas. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala coisas novas. São sobretudo duas coisas que causam impacto no povo: o jeito que Jesus tinha de ensinar e o poder que saía dele para purificar. Todo mundo notou. O Evangelho de Marcos diz, abre aspas, todos se admiravam, perguntando uns aos outros, que é isto? Um ensinamento novo com autoridade. Até mesmo aos espíritos impuros ele dá ordens e eles lhes obedecem. Fecha aspas. Marcos 1, versículo 27. O ensino oficial era dado pelos escribas. E agora Jesus aparece com um ensino novo, diferente, dado com autoridade. A pureza era recomendada sobretudo pelos fariseus. E agora em Jesus aparece um poder que vence os espíritos impuros. A boa nova do reino trazida por Jesus mexia com duas colunas centrais da religião oficial: o ensino e a pureza. E incomodava as autoridades religiosas mais importantes da Galileia, os escribas e os fariseus. O povo notou a diferença. O povo notou a diferença. Ficou admirado e gostou. Acolheu a novidade que apareceu. Os escribas e fariseus também notaram e ficaram admirados. Mas nem todos gostaram. Ao contrário, muitos deles criticaram e condenaram Jesus. Blasfêmia. Tem o demônio no corpo. Come com publicanos e pecadores. Faz o que não pode no sábado. Quantos fariseus ainda existem hoje? Quantos?
Todos viam o mesmo Jesus, assistiam os mesmos fatos, ouviam as mesmas palavras, mas a reação não era a mesma. Dentro do povo havia algo que o levava a dizer: isso é bom. Dentro das autoridades havia algo que os levava a dizer: isso não presta. De onde vinha esta diferença? O povo da Galileia era um povo religioso, respeitador da tradição. Mas não era um povo fechado. Não estava preocupado em defender a religião oficial, como muitos dos fariseus e escribas. Estava preocupado, isto sim, com os problemas da vida. Os problemas da vida. Por isso olhava para Jesus com outros olhos e escutava a sua mensagem com outra preocupação no coração. Jesus veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. O povo sentiu e percebeu. É isso que a gente quer e espera. O anúncio de Jesus, minhas irmãs e meus irmãos, era como um espelho. Um espelho. O povo se reconhecia nele e por isso, e por meio dele, redescobria a presença do reino dentro de si. O anúncio de Jesus era como um espelho. O povo se reconhecia nele e por meio dele redescobria a presença do reino dentro de si. Este mesmo espelho revelava também a ausência do reino. A pregação de Jesus fazia aparecer a hipocrisia e o erro. O Evangelho de João diz tão bem, abre aspas, quem pratica o mal tem ódio da luz, para que suas ações não sejam desmascaradas. Mas quem age conforme a verdade se aproxima da luz, para que suas ações sejam vistas, porque são feitas como Deus quer. Fecha aspas. João 3, versículo 20 a 21. Um próximo ponto. Um ensinamento novo, dado com poder. A diferença entre Jesus e os escribas. Opa. O primeiro impacto que a Boa Nova causou no povo foi este. Um novo ensinamento. Um novo ensinamento dado com autoridade diferente dos escribas. É o que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 22 e versículo 27. Ensinar era o que Jesus mais fazia. Era o costume dele. O povo gostava de ouvi-lo e ficava admirado. Jesus tinha um jeito próprio de dizer as coisas na sua doutrina. Ensinava com autoridade. Usava parábolas e fazia o pessoal participar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Partia dos fatos e das perguntas do povo. Partia dos fatos e das perguntas do povo. Jesus não dava curso nem conferência.
O ensino dele não era sistemático, mas sim uma comunicação que transbordava da abundância do coração. Nas formas mais variadas, como comparação que fazia o povo pensar, como conversa que tentava esclarecer os fatos, como explicação do que ele mesmo pensava e fazia, como discussão que não fugia do polêmico, como crítica que denunciava o falso e o errado. Mas qualquer que fosse a forma, gente, qualquer que fosse a forma, era sempre um testemunho do que ele mesmo vivia. Um testemunho do que ele mesmo vivia. Nós somos assim? Conteúdo novo. Por mais de 15 vezes o Evangelho de Marcos diz que Jesus ensinava. Mas quase nunca diz o que ele ensinava. Será que Marcos não se interessava pelo conteúdo? Depende do que a gente entende por conteúdo. Em primeiro lugar, o conteúdo nunca está desligado da pessoa que o comunica. Jesus era uma pessoa acolhedora. Queria bem ao povo. A bondade e o amor que transparecem nas suas palavras fazem parte do conteúdo. São o seu tempero. Conteúdo bom, sem bondade, é como leite derramado. Segundo lugar, Marcos define o conteúdo do ensino de Jesus como boa nova de Deus. A boa nova vem de Deus e revela algo sobre Deus. Faz saber que Deus é Pai. Em tudo que Jesus diz e faz, transparecem os traços do rosto de Deus. Transparece a experiência que ele mesmo tem de Deus como Pai. Revelar Deus como Pai é a fonte e o destino da boa nova de Jesus. Em terceiro lugar, o conteúdo que Jesus tem para comunicar transparece não só nas palavras, mas também nos gestos e no próprio jeito de ele se relacionar com o povo. Com o povo. Lendo assim o Evangelho de Marcos, apesar de não ter muito discurso, tudo nele se transforma num grande ensinamento novo, dado com autoridade, que nos revela a presença do reino no meio do povo. Tipo, o perdão de Deus está sempre aí, já não depende do tempo. Marcos 2, versículos 5 a 12. Ninguém pode ser excluído da comunhão de mesa. Marcos 2, versículo 15 a 17. O jejum e outras práticas antigas devem ser relativizadas. Marcos 2, versículo 18 a 22. A lei de Deus deve ser interpretada a serviço da vida. Marcos 2, versículos 23 a 28. O poder do mal não pode nada. O poder de Deus é maior. Marcos 3, versículos 23 a 30. E aqui é algo que as pessoas esquecem. Muitos falsos profetas vivem dizendo que tudo é pecado, que Deus é um Deus da guerra, que Deus é um Deus vingativo. Não, estão errados. Estão levando você a errar. Estão levando você a pecar no momento que dizem que o pecado é mais forte. Mais forte é a graça de Deus. Tudo é graça. Tudo é bênção. Tudo é graça.
No início de nossa vida, no primeiro suspiro, a graça de Deus está com a gente. No caminhar de nossa vida, a graça de Deus está com a gente. Em nosso último suspiro, a graça de Deus está com a gente. Portanto, gente querida, gente amada, não há espaço para o pecado. Para ser do povo de Deus, basta uma só coisa: fazer a vontade de Deus. Marcos 3, 31 a 34. O que importa é afastar o medo e ter fé em Deus. Marcos 4, versículo 40. É através da fé no amor de Deus que nos vem a pureza. Marcos 5, versículo 34. E a vida. Marcos 5, versículo 36. O anúncio da boa nova se faz pelo testemunho e não pelo uso do poder. Marcos 6, versículo 7 a 13. O reino acontece quando se partilha com os pobres o pouco que se tem. Marcos 6, versículo 30 a 44. Essas são algumas dicas tiradas de apenas 6 capítulos do Evangelho de Marcos. Você mesmo pode continuar e completar. Realmente, o ensino de Jesus era diferente do ensino dos escribas. Era uma boa nova para o povo. Vocês todos que estão cansados debaixo do peso, vinde a mim, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, versículo 28. Jesus revelava um novo rosto de Deus, em que o povo se reconhecia e com ele se alegrava. Pai, eu te agradeço porque escondestes estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, foi do teu agrado. Gente querida, gente amada, um bom início de semana para todos, para todas vocês. Que o Deus da vida nos abençoe e caminhe com a gente. Que sejamos uma igreja dos pobres, uma igreja em saída, samaritana, misericordiosa e, sobretudo, profética. Amém? Axé, Auíri, aleluia. Paz e bem, vida longa e próspera.